Me dá esse preso aí, que eu não sei nem de onde ele é, você vai vendo o que que acontece. Esse aí com mais um outro, eles iam assaltar, né? Mas de uma forma diferente. Eles atraíam vendedores de joias, como se eles quisessem comprar as joias, quando de repente não fechavam o negócio e acompanhavam a pessoa que ia vender a joia. Quando chegava num local mais deserto, ele aí assaltava. Põe no Cidade. Um veículo entra em um shopping em Vila Velha. O homem que retira o cartão do estacionamento foi identificado como Christian Gomes Rodrigues, de 19 anos. Mas ele não foi ao local para comprar, foi para assaltar. A vítima está neste carro que chega ao local minutos depois. A vítima é uma mulher que vende joias. Ela anunciou os produtos em um site de compra e venda e foi procurada por um homem que ela imaginava que seria um cliente. Ela marcou um encontro com ele em um lugar bastante movimentado. Por isso, escolheu um shopping. No primeiro encontro, o homem, que na verdade era um assaltante, avaliou os produtos, se apresentou como MC Bruninho, disse que faz bastante shows e que voltaria no dia seguinte com o empresário para concluir a compra. No dia seguinte, o encontro foi marcado no mesmo lugar, porém pela manhã. A vítima foi acompanhada da filha de 6 anos. Ela chega no estacionamento antes dos criminosos e vai para o andar das lojas, onde recebe uma mensagem do suposto cliente. Eles cancelaram a compra com ela por SMS e quando ela estava saindo para buscar o carro no estacionamento, ela foi abordada pelos assaltantes. No dia seguinte ao crime, 2 dos envolvidos, Christian Gomes Rodrigues e Matheus Rodrigues de Freitas, de 20 anos, foram presos em flagrante durante uma tentativa de assalto a um policial militar. A vítima também tinha anunciado um relógio em um site. Os 2 detidos são suspeitos de participar de uma associação criminosa que escolhe as vítimas pela internet. Matheus não nega os crimes e explica por que escolhe suas vítimas no mundo virtual. Porque estava mais fácil para roubar, vai sair procurando é mais difícil. Ele ainda explica quais os critérios do grupo para escolher o alvo. Só roubava ouro. Só coisa de valor. Nós olhava aí na internet quem tava vendendo e marcava o encontro e ia roubar isso. Tá lesado, né? Tá doidão. Tá lesado. Pode acreditar que foi preso doidão. Não é possível, porque tá lesado a cabeça. Olha o que é. Eu estava acompanhando uma reportagem, né? O que aconteceu? Uma moça foi morta no Rio de Janeiro. A polícia descobre o assassino escondido na Zona Leste, aqui na Zona Leste de São Paulo. Aí o que acontece? Os policiais vão até lá, prendem. O assassino tem 17 anos e matou essa moça de 18 no Rio de Janeiro e veio para São Paulo aqui se esconder. O que aconteceu? Muito bem. E ela morreu durante um assalto. Foi assaltar, ele matou. Quando ele chega na delegacia, ele confessa o crime e sai pela porta da frente da delegacia. Até aí, eu fiquei olhando, vou até mostrar a imagem dele. Põe a imagem do assassino. Olha, esse é o assassino. Como você vê, o tamanho do assassino tá o menor de idade. Tá indo embora. Olha lá. Vai vendo. Foi assaltar no Rio de Janeiro. Olha o tamanho. Um bicho desse tamanho que matou não pode ficar preso na cadeia de grande. Mas pode matar como grande, é isso. Aí, vai deixando rodando ele aqui atrás. Corta aqui pra mim. Aí, o que ocorre? Ocorre o seguinte. Eu fiquei vendo umas reportagens, né? E alguns falando que o delegado daqui, que isso é um erro, que não sei o quê, que tinha que segurar. Deixa eu só falar uma coisa. O delegado daqui agiu certinho. Ele foi, procurou saber. Quando esse aí confessou,
A primeira coisa que ele fez foi ver se havia algum mandado de prisão. Não havia. Se havia algum mandado, ligou para o Rio de Janeiro, o daqui, ligou para o Rio de Janeiro, para a delegacia de lá, e disse também que lá não tinha mandado de prisão, que a lei usa descaradamente, chama-se mandado de busca e apreensão do menor. Como se um assassino desse tamanho que matou uma moça que tinha acabado de ter um filhinho, né, uma filhinha que tinha apenas 1 mês de idade, não devesse ficar na cadeia para sempre ou algo pior. Pois bem, o delegado daqui não cometeu erro nenhum. O do Rio de Janeiro disse que não havia mandado nenhum de prisão para esse. E, no fundo, esse aí tinha que ter ficado preso. O problema é que ninguém, na origem do crime, providenciou a solução. Põe no Cidade. O adolescente de 17 anos deixou a delegacia no começo da madrugada. Ele foi trazido para cá no fim da noite, depois que policiais da Rota receberam uma denúncia anônima. Ele estava escondido na casa de parentes, na rua Padre Cristóvão Valente, no Jardim Helena, zona leste de São Paulo. Tamires da Cunha Amaral, de 18 anos, havia saído para dar uma volta com a moto da colega quando foi rendida por 2 homens, um deles armado. Tamires teria acelerado para tentar fugir dos bandidos, mas acabou atingida pelas costas. Estas imagens de um circuito de segurança mostram a jovem perdendo o controle da direção e batendo em uma árvore depois de dirigir ferida por cerca de 150 metros. Ao ser descoberto na zona leste de São Paulo, o menor confessou que é o autor do tiro que matou a jovem. O adolescente permaneceu apenas 2 horas aqui na delegacia, mesmo tendo confessado aos policiais militares que participou do assalto que terminou com a morte da menina Tamires. Ele foi liberado. Quando Tamires foi morta, moradores protestaram por mais segurança e chegaram a fechar uma avenida do bairro. Tamires era mãe de uma menina de apenas 1 mês de vida. Estou com uma pedra, um tijolo em cima do meu coração. Eu não sei como tirar esse tijolo, tirar essa pedra de dentro de mim. Só Deus mesmo me dá força. Antes de deixar a delegacia, ele contou aos policiais militares por que tentou roubar a moto. Havia uma dívida pessoal com um traficante do Rio de Janeiro e que necessitava pagar essa dívida e que a motocicleta roubada seria o objeto para pagamento da dívida. Resumo: viciado em droga, assassino, a polícia prendeu e a outra polícia que tinha que providenciar o mandado de prisão não fez nada. Aí é o limite do limite. E o que é pior, né? Se aqui ficasse preso, ia para uma dessas FEBEMs da vida, não adiantava nada. Matou a moça que tem uma filhinha de 1 mês. Um sujeito desse, com 17... Põe um sujeito com 17 anos de idade. A pergunta que eu faço... Põe o cara para eu mostrar, por favor. Meu Deus do céu. Olha só, olha o tamanho. Olha o tamanho. Aí a pergunta: pode fazer tráfico, pode roubar, pode ser ladrão para pagar a droga e pode ser assassino. Só não pode é ficar na cadeia. Só nesse país mesmo. Mas também eu vou te contar uma coisa. Acorda aí. Um país onde um governo enterra o país num buraco sem fundo, cada dia pior, com o dólar batendo R$4. Pergunta que eu te faço é: e agora quer cobrar tudo que eles roubaram na Petrobras, fora os desmandos e a falta de senso de administração, tudo isso junto, e somos nós que vamos pagar a conta? Devíamos todos nós não pagarmos nada, imposto nenhum por um bom tempo, para deixar ver onde ia bater, porque não é possível.
a gente viver essa situação. É um que mata, o outro que rouba do nosso dinheiro, o outro porque é fácil para eles. É como aqui em São Paulo, o tal do prefeito Fernando Haddad. Deu rombo na caixa? Deu. Ele diminuiu a velocidade da cidade inteira dos carros e encheu de radar. Claro, vai fazer caixa. Só um radar dele já faturou 37 milhões. E ele chama isso, Fernando Haddad, de administrar uma cidade onde ele não cumpriu 1/3 das promessas de campanha. Isso pode ser um prefeito? Claro que não. Como eu sou um cidadão e tenho que sustentar isso, a mim só resta mesmo reclamar. Ainda bem que Deus me deu esse espaço. Tira esse daqui. Bruna. Bruna é a de vermelho, essa é a amiguinha de Bruna. Bruna gosta de festa e ela termina o namoro. Quando ela termina o namoro, vai para uma balada com a amiga. É a partir daí que vai dar uma confusão gigantesca e uma morte de uma história que começa assim. Essa? É. Pense em duas moças que adoram curtir a vida. Você acha? São essas aí, Bruna e Elisete. Você acha dessa, então? Acho que... As duas primas não se desgrudam. Vivem à procura das melhores baladas. Bruna tem 19 anos e Elisete 20. As duas são criadas juntas. Mas existe algo nessa história que Bruna ainda não percebeu. Já passou batom aí, ó? Elisete demonstra o tempo todo que tem inveja da prima. Passou batom? Empresta o batom pra mim. A mãe de Bruna bem que tenta avisá-la. Vou sair com a Elisete, a gente vai pra uma baladinha aqui perto, tá? Ai, filha. E foi, mãe? Eu tô pra te falar faz tempo. Eu não sei, eu não vou muito assim com a cara dela. Não sei, não tem confiança, entendeu? Sabe? Coisa de mãe, pressentimento de mãe. Mãe, é impressão sua, eu gosto muito dela, a gente se dá super bem. Mas Bruna acha que é implicância. E não abre mão de estar perto da prima amiga das baladas. Pouco, filha. Mãe, mas eu gosto dela, a gente sempre sai junta, ela sempre tá comigo, me apoiando. Acho que é a impressão da senhora, viu? Naquele dia, mais uma vez as duas se arrumam. Mais uma vez o destino é o mesmo. Festa. Muito bom que é o Bar Country. Lá é muito agitado, animado. Mas essa história vai ser diferente. E apenas uma delas vai sair viva. Bora. Nossa, demorou. A noite começa num barzinho. Bruna começa a achar aquilo um tédio. Ai, prima, não tem um barzinho melhor não, você tá tão parado. Até que Elisete recebe uma ligação. Adivinha? É mais um convite, é mais uma festa. Sim. A Bruna vai também. Elas não pensam duas vezes. E a festa é animada. Mas Bruna resolve ir embora. É quando aparece um amigo de Elisete que propõe uma carona. Você por aqui. Quem é? Sua amiga? É, a minha prima, a Bruna. Olá. Então, vocês querem uma carona? Você acha? Vamos, pô. Vambora. Bruna não conhece, mas Elisete assegura que o rapaz é de confiança. E aqui começa uma história cheia de contradições. As duas entram no carro do rapaz. No meio do caminho, o motorista para e tenta agarrar Bruna. E aí, como é que você tá? Que intimidade é essa? Como assim? Você não queria? Te conheço? Como você quer? A garota diz que não quer nada com ele. Começa uma discussão. É essa, prima? Ai, ó, você falou que era de confiança. Nessa hora, Elisete diz que saiu do carro e foi para um ponto de ônibus. Diz que deixou a prima para trás, nas mãos de um rapaz que Bruna sequer conhecia. Ei, sai fora, vai. Depois disso, Bruna desaparece. O corpo é encontrado uma semana depois numa estrada de terra. Elisete, a principal testemunha, agora diz que não sabe quem é o rapaz que deu a carona.
Eu larguei os dois lá, eles começaram a discutir, depois eu não sei mais o que aconteceu. E o assassino de Bruna está solto. A blusa foi a única peça de roupa da filha que a mãe guardou. Todos os outros objetos, as outras roupas, ela já se desfez. Mas mesmo assim, aqui dentro da casa, para a mãe da Bruna, para os pais da Bruna, continua um grande vazio. Vazio que os pais acreditam que nunca vai ser preenchido. Na última noite que Bruna saiu de casa, ela, como sempre, vaidosa, se arrumou, se pintou. Mas para a mãe, é como se algo na filha naquela noite estivesse estranho. Ela estava triste. A Bruna, que sempre era muito alegre, chamava a atenção por essa alegria que ela tinha, demonstrava tristeza, preocupação. Mesmo assim, ela decidiu aceitar o convite de um amigo aqui do bairro para ir a uma festa. Ela tinha terminado o namoro apenas há 2 dias. Então, saíram naquela noite a Bruna, a prima Elisete, que já estava na esquina aguardando pela Bruna, os 3 amigos aqui do bairro, entre eles o que fez o convite para a festa e o irmão da Bruna. Depois disso, a Bruna saiu de casa. E foi para este bairro que Bruna, o irmão, a prima e os outros colegas vieram. Sentaram no bar, tomaram cerveja, deram risada, brincaram e num determinado momento o telefone da Elisete tocou. Era um colega convidando Elisete e Bruna para uma outra festa. As duas saíram daqui deixando os rapazes no bar e foram até esta festa. Só que depois elas decidiram ir embora. Tudo isso de acordo com a Elisete. E no momento de ir embora, um colega de Bruna teria oferecido uma carona. Só que no trajeto, ele teria dito que o carro tinha parado de funcionar. Parou o veículo para ver o que estava acontecendo. Foi quando ele teria tentado beijar Bruna à força. A Bruna não teria gostado, o que provocou uma discussão. Mesmo assim, Elisete conta que ela decidiu ir para um ponto de ônibus para ir para casa. E Bruna teria resolvido voltar para o bar, onde estavam os outros colegas. Elisete nunca contou quem seria essa pessoa misteriosa que teria dado carona para elas. E seria então a última pessoa a ter tido contato com Bruna. O pai de Bruna duvida da versão apresentada por Elisete e diz que para ele, e durante depoimento para a polícia, foram várias as contradições da prima de Bruna. Ela não apareceu aqui para conversar com nós. Estou achando muito esquisita essa história. E foi numa estrada deserta que o corpo de Bruna foi localizado 1 semana depois dela ter saído de casa pela última vez. Os pais dela já tinham feito o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da jovem. Assim que o corpo foi encontrado aqui, os pais já foram avisados. O corpo foi retirado da estrada e levado até o IML. E foi lá, no Instituto Médico Legal, que os pais reconheceram. O corpo realmente era o de Bruna. E a única certeza, a filha tinha sido assassinada. Os pais de Bruna passaram a desconfiar do envolvimento de Elisete no crime. A mãe acredita que a prima tinha inveja da filha dela. O último namorado de Bruna tinha provocado outro sentimento na mulher, que era considerado, além de prima, amiga da vítima. Elisete não gostava que Bruna tivesse namorado. Depois que minha filha conheceu esse rapaz, ela se afastou da minha filha. Vamos tentar falar com a Elisete, ver se ela nos atende. Sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança. Já cai direto na caixa postal. Com tantos elementos para a investigação, os pais da vítima só desejam que a polícia esclareça o crime, para que um dia eles possam tentar sair da escuridão que passaram a morar. É que eu penso que ela está viva. Está assim em algum lugar, me chamando, pedindo por socorro. Então, é uma dor muito grande mesmo. É uma dor triste, triste mesmo. Viver sem minha filha. Mas há uma dor que, neste instante, acaba de ser minimizada. Você há de lembrar quantos dias aqui
eu coloquei a reportagem da fisiculturista tricampeã brasileira Renata Mugiati. A polícia acaba de prender o assassino, segundo as investigações da fisiculturista tricampeã brasileira, que despencou e agora, já acabou de saber, foi jogada do andar de número 31 do 31º andar do apartamento em que ela morava e que naquele dia estava ao lado do namorado, o médico endocrinologista Rafael Marques. Põe os dois para que a gente possa ver o médico, que ali está. Muito se falou, né, que ela tentou, ele falou que ela se tentou jogar 2 vezes, e muito se falou de que ele era um suspeito, que o rapaz médico, que é famoso lá, também marombeiro, que ele era suspeito, que ele poderia estar no crime, que a polícia desconfiava dele, e por aí tudo foi falado. Pois agora a polícia acaba de chegar no assassino da fisiculturista tricampeã brasileira. Aqui está o assassino. O assassino é o médico Rafael Marques, namorado, põe ali a imagem dele aqui, namorado da fisiculturista Renata. Como é que ele matou? Eu volto já já. O mundo está em constante... Pois bem. Então vamos lá. Põe exclusivo aí, minha filha, que dá trabalho para fazer e para descobrir. O que acontece é o seguinte. Põe exclusivo, minha filha. Exclusivo. Que nem esses caras falam nesses jornais que eles ficam sentadinhos. Exclusivo. Pois bem, o que ocorre? Acaba de ser decretada a prisão do médico Rafael Marques pela morte da fisiculturista tricampeã brasileira Renata Mugiati. Por quê? Porque acaba de sair um laudo que foi contundente. Põe o laudo ali e ali para mim. Este é o laudo e eu quero agradecer a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Eu não sei se você consegue ver, mas o primeiro são os quesitos do Instituto Médico Legal, assinado pelo Dr. Daniel Coman. O que ocorre? O primeiro item não tem nada a ver. Congestão aguda acentuada, focos e bababá. O segundo, problema de congestão passiva aguda hepática, todos os remédios que toma para bomba. Hipotrofia cardíaca discreta é o terceiro item. Também não quer dizer nada, é excesso de exercício. Aí vem o quarto. Fratura de ramo esquerdo do osso ióide, com reação vital representada por infiltração hemática dos tecidos moles circunjacentes. Resumo. Corta para mim, meu filho. Põe os dois lá. Vou traduzir em letra de forma. Pegou no pescoço da moça e enforcou. Ele acaba de ser preso e você vai ver que as imagens estão me chegando. Eu quero agradecer de novo à Secretaria de Segurança Pública do Paraná. As imagens vão chegar e eu vou mostrar. Infelizmente, eu não vou continuar aqui em São Paulo porque a maioria vai ficar com os seus jornais locais. E para quem está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite, fique com Deus, um forte abraço e nós nos encontramos segunda-feira amanhã, Cidade Alerta Especial com o nosso menino de ouro. Bota aqui, meu filho, não é para tirar não. Você vai ver agora, em primeira mão, ele preso, saindo do camburão. Ele
que disse que a fisiculturista naquele dia tinha tentado se jogar 2 vezes e que a outra vez ele estava na terceira vez num outro cômodo. Ele asfixiou a moça até matar e a jogou lá de cima. E agora eu e você vamos ver a imagem do médico com quem ela namorava e várias testemunhas levaram à polícia a visão de que ele poderia ser o assassino, porque essa moça bonita desse jeito, forte desse jeito, depois que passou a namorá-lo, definhou, foi ficando, perdendo a razão de viver. E a polícia desconfia até que ele dava remédios a ela para deixá-la tonta, isso é, bobona. Resumo, ele a enforcou, a matou e jogou do 31º andar, do andar de número 31 do prédio. Ele foi preso e, ao ser preso, teria confessado o assassinato da fisiculturista Renata Mugiati em Curitiba, no Paraná. Me dá a imagem, eu vou falar com Curitiba ao vivo. Você vai vendo, aí está ele preso. Você vai vendo com imagens exclusivas o homem que agora é apontado como assassino da namorada, ela que sempre se destacou. Quando sai o laudo que eu acabei de mostrar, de que houve asfixia, ele já tinha dito para a polícia que dentro do apartamento só estavam os dois. Portanto, não havia agora como ele desmentir. A justiça imediatamente decretou a prisão do médico endocrinologista Rafael Marques, e eu vou falar direto com Curitiba, onde o repórter Marques Souza tem todas as informações. Ele está na delegacia e foi ele quem acabou de nos mandar essas imagens. Boa noite, Marques. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que acompanham a Cidade Alerta. Exatamente, essas imagens aí que você mostrou, Marcelo, acabaram de acontecer. Faz 5 minutos que o Rafael Marques, esse médico aí, chegou aqui na delegacia de homicídios em Curitiba. Ele foi preso faz meia hora atrás, Marcelo, em casa. Ele estava em casa, olha só, no mesmo apartamento onde ele morava com a Renata e de onde ela caiu da janela há 2 semanas. O juiz se baseou no laudo, esse laudo decisivo que você já mostrou também, que ela foi asfixiada. Ele chegou aqui, Marcelo, bastante abatido, é possível ver nas imagens, inclusive, e negando. Ele nega que tenha asfixiado a modelo fisiculturista Renata, que era a namorada dele, e disse que espera que a verdade apareça. Ele, portanto, chegou aqui negando que tenha matado a namorada. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. Essa prisão dele, saiu o laudo, ela é uma prisão feita pela polícia ou a justiça já decretou a prisão? Marcelo, é a prisão da justiça. A juíza responsável pelo caso teve acesso ao laudo, a polícia pediu a prisão e ela decretou, ela deu o mandato de prisão. Portanto, é uma prisão temporária de 5 dias. Aí a polícia agora vai ouvi-lo novamente, vai tentar montar esse quebra-cabeça para daí decidir se pede a extensão dessa prisão ou não. Agora, o importante, Marcelo, é que a juíza ficou impressionada com esse laudo. Esse laudo é a peça-chave de tudo. Esse laudo foi o que levou a justiça e a polícia, enfim, todo mundo levantar esse forte indício sobre o médico, uma reviravolta. Ele primeiro falou que ele estava amarrando os sapatos e não conseguiu impedir a namorada de se jogar pela janela. Agora o laudo mostra que ela pode ter sido asfixiada. Portanto, esse indício forte, a polícia pediu a prisão e a justiça autorizou essa prisão temporária de 5 dias. E eu na época, eu me lembro que ele declarou, Mark,
que no apartamento só estavam os dois, não foi isso? Exatamente, Marcelo. Ele alega que eles estavam discutindo, uma discussão de relacionamento. Ela teria tentado se jogar 2 vezes pela janela e ele impediu essas 2 vezes. Aí a polícia começou a se perguntar, Marcelo, por que ele não impediu a 3ª vez? Se ele impediu 2, podia ter impedido a 3ª. Mas justamente na 3ª, ele alegou então à polícia que estava amarrando os sapatos e não pôde evitar que ela pulasse. Agora esse laudo faz a reviravolta do caso, dizendo que ela pode ter sido asfixiada. Então a polícia suspeita, nesse momento, que ele possa ter tirado a vida da namorada e depois atirado o corpo pela janela. A Renata não teria pulado a janela, e sim sido atirada. Exatamente. Eu vou voltar já com você, corta para mim, eu já vou voltar com o Mark, me dá o laudo de novo, porque põe o laudo aqui, como o laudo põe lá também. Como o laudo é o laudo que foi decisivo, tira o Cidade Alerta daí um instante. Repara, os 3 itens iniciais, eles não têm nada a ver com o caso em si. Se relacionam mais a medicamentos que ela tomava para fortalecer-se, né? Em relação ao fisiculturismo, também remédios que tomavam, uma hipertrofia cardíaca discreta, que é porque ela era marombeira e o coração dilata. O 4º item, sim, que a juíza então leu e viu que não havia outra possibilidade, que é a questão central, quando mostra que fratura de ramo esquerdo do ocioide com reação vital representada por infiltração hemática dos tecidos moles circunjacentes, fibromuscular, enfim. Corta para mim, deixa a imagem dele lá sendo presa. Ele apertou aqui, ó, o ocioide. Trum! Um homem desse tamanho, também fisiculturista, e 2 outras questões levaram a polícia a esse raciocínio. O laudo foi decisivo, mas, primeira questão, a família dela fala o tempo inteiro, e nós vamos ver, de como depois que eles ficaram juntos, ela desapareceu, né? Como atleta, como pessoa, ela encolheu. Ficou subjugada a ele. E hoje mesmo, a polícia, né? A polícia fez com uma amiga dela colher um depoimento, e a amiga contou, né? Contou o quanto ele teria e estaria acabando com a vida de Renata. Tanto é que a polícia cogitou, já hoje cedo, de fazer uma reconstituição da morte de Renata, e o advogado de defesa dele teria dito: para que isso não é necessário? Já está tudo esclarecido. Como a gente vê, parece que não. Põe no Cidade. É atrás dessas paredes da divisão de homicídios que o caso Renata Mugiati avança. As investigações chegam ao 12º dia. Entre os ouvidos, o maquiador de Renata. Eu penso que a Renata que eu conheci jamais faria isso. A melhor amiga de Renata, Daniela, também prestou depoimento. Ela preferiu não dar entrevista, mas em outra ocasião falou com nossa equipe sobre a amiga. Ela estava muito feliz, muito feliz com um novo patrocínio que ela tinha acabado de ganhar de um restaurante que acabou de inaugurar em Curitiba. E eu fiquei surpresa dessas declarações de várias pessoas, não só dele, mas de várias pessoas dizendo que ela estava depressiva. E chama a atenção, uma novidade no caso, é o pedido da advogada da família. Ela pediu, aqui, a DHPP, uma reconstituição do crime. Para que seja feita uma reprodução dos fatos, né? Ele ainda não deferiu o pedido. Foi feito, provavelmente vai ser feito junto ao Instituto de Criminalística aqui no restante da semana, e eu espero que seja deferido o quanto antes. O advogado de Rafael Marques diz não concordar com a reconstituição. Eu acho que não há necessidade porque não existe crime. Além do pedido de reconstituição do crime, a advogada afirma que vai pedir novos depoimentos de outras testemunhas, inclusive
de Rafael. A investigação sobre a morte da fisiculturista segue. E o que todos querem, ao final, é uma coisa só. Eu desejo que a verdade venha à tona, sabe? A verdade agora começa a vir à tona. Apesar do médico Rafael Marques negar, a juíza do caso decreta a prisão dele porque só haviam 2 pessoas lá. Só estavam 2 pessoas, ele e a namorada fisiculturista Renata. Resumo, por isso ele tem a prisão decretada. A família de Renata tinha uma certeza de que ele poderia ser o assassino, ou que é o assassino, porque no enterro a família foi extremamente enfática de expulsá-lo do velório e do enterro. Põe no Cidade. Acompanhado do advogado, o ex-namorado de Renata vai até o local do sepultamento. Logo na chegada, uma discussão. Quando você não sai daqui, ela não vai ser enterrada. Pode. Se mandar pra Chabola, não. Eu sou advogado. Tudo bem, eu tô vendo. Mas eu não quero você aqui, eu tenho esse direito. Eu também tenho meu direito. Você pega e enterra, não sei quem. Você já enterrou? Tchau. Tchau, pode ir. Não vai falar mais nada. Tchau. Abaixa o tom da voz. Abaixa o tom da voz. Agora não é. Outro dia. Chega. A família de Renata não quer a presença do médico no local. A irmã da ex-atleta liga para a polícia. Já sem a presença de Rafael, o corpo de Renata chega ao cemitério 8 dias após a morte. Eu espero a justiça de Deus antes de tudo, que essa já é certa, essa já ninguém escapa. E a justiça aqui também eu sei que vai acontecer. A cerimônia íntima, acompanhada por poucos amigos e familiares. O corpo de Renata foi sepultado, mas o inquérito policial que investiga a morte da atleta está longe de terminar. Nos próximos dias, a polícia deve ouvir familiares e amigos para tentar traçar um perfil do relacionamento que a atleta mantinha com o namorado Rafael Marques. Pois bem, fez e já o colocou. Havia toda uma aura de mistério em relação à morte da tricampeã brasileira de fisiculturismo. A famílias e amigos tinham certeza de que ela não tinha se jogado da janela, que ela tinha sido jogada do andar de número 31. Nós fomos, e agora temos depoimentos exclusivos da investigação que acaba se desembocando no médico que já está preso, uma prisão temporária por 15 dias, que depois disso a polícia vai tentar transformá-la numa preventiva para que ele fique preso até o julgamento. Põe no Cidade. Renata Mugiati tinha 32 anos. Era modelo, campeã sul-americana e tricampeã brasileira de fisiculturismo. Mas essas eram suas fotos mais recentes. Estava magra e abatida. Nos últimos meses, teria perdido 20 quilos. Na madrugada do último dia 12, ela morreu depois de cair da janela do apartamento onde vivia. Quase 10 dias depois, a morte de Renata ainda está cercada de mistério. Há 6 meses, Renata namorava um médico de família rica e tradicional de Curitiba, o endocrinologista Rafael Sus Marques. Os dois viviam juntos e tinham uma relação cheia de conflitos. De um lado, cartões apaixonados como esse, que Renata escreveu: "Amor, te amo mais que tudo." E de outro, mensagens como essa, em que ela reclama: "Falou que não ia me abandonar, que ia cuidar de mim e me deixou na sua casa." Momentos antes de mandar a mensagem de abandono, Renata tinha postado nas redes sociais outro texto. Ela escreveu: "Depois de sofrer 3 dias de agressões e por amar, me suicido feliz e em paz." A mensagem foi apagada. Ela acusou o namorado Rafael pelas agressões. Esse boletim de ocorrência feito no dia dessas mensagens, 7 de setembro, diz que, a pedido de Rafael, a polícia foi até o apartamento do casal. Renata permanecia trancada e deixou o namorado do lado de fora, sem chave.
Ninguém respondeu. A equipe arrombou a porta. Renata estava deitada, aparentemente bem, porém havia embalagens de remédios vazias no apartamento. O SAMU prestou atendimento. Nesse mesmo dia, enquanto os policiais batiam na porta, Renata fez um pedido de socorro a esse advogado por meio de um aplicativo de mensagens do celular. Cláudio Daledoni é bem conhecido em Curitiba, mas ele e Renata nunca tinham se falado. Um pedido de ajuda, um pedido de socorro vinda de uma mulher que relatava ali, referia que estava sofrendo violência física. Ela disse num primeiro momento que ela não poderia falar muito. Nas mensagens, ela diz mais uma vez que estava sendo agredida pelo namorado. Renata escreveu: "Sou normal, mas sofro por apanhar de uma pessoa alcoolizada que não lembra o que fez no dia seguinte." Ela também mandou fotos com vários hematomas. Eu me preocupei, daí ela imediatamente mandou 4 fotografias onde ali se retratavam lesões. Aparentemente uma fratura de nariz, um sangramento no ouvido, uma lesão no pé. O advogado perguntou quem era o agressor. Ela me disse que o agressor seria a pessoa de Rafael Sus Marques. Perguntei se era namorado, ela disse que era namorado e que ela iria casar o mês que vem. Cláudio Daledoni conta que Renata não quis prolongar a conversa. Ia procurá-lo depois, mas não houve tempo. 5 dias depois, ela caiu da janela do apartamento, uma altura de quase 100 metros. O casal morava no 31º andar desse prédio de alto padrão que fica na região central de Curitiba. Um apartamento como o deles custa cerca de R$500 mil. Segundo os vizinhos, as brigas eram constantes. O relacionamento estava tão conturbado que nas últimas 3 noites antes da morte de Renata, o médico preferiu dormir em um hotel. Esse recibo de hotel confirma que ele passou 3 dias fora de casa, mas voltou na noite do dia 7. Essa foto, feita pela polícia, mostra o quarto do casal na noite da morte. À direita, a janela onde Renata teria caído. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao depoimento de Rafael à polícia sobre tudo o que aconteceu na noite da morte de Renata. Ele conta que chegou a tirar essa foto, em que ela aparece no parapeito do 31º andar, e diz que foi com intenção de fazer prova para uma futura internação. O advogado de Rafael reforça esta versão. Um ato impossível, tirou a foto, para poder justificar para o médico que estava fazendo acompanhamento e para a família, para mostrar para a família e amigos que ela merecia ser internada, que a depressão dela aprofundou. Rafael diz que, naquela noite, evitou 2 tentativas de suicídio da namorada. Segurou Renata pelos braços, puxou, soltou uma mão e a puxou pelos shorts. Ela voltou para dentro do apartamento. Ele afirma que a vítima se acalmou. Os dois decidiram fazer um lanche fora de casa. Rafael afirma que Renata chegou a trocar de roupa. Enquanto ele estava colocando o tênis, a mesma correu em direção à janela, se impulsionou jogando as pernas para frente e deu um grito. Segundo o advogado de Rafael, dessa vez, ele não conseguiu evitar que ela se jogasse. Ele estava na outra extremidade da cama, do outro lado, uma distância bem razoável, ainda existe uma coluna que separa ali, Ele estava virado do lado oposto, colocando o segundo sapato dele, quando ele viu o barulho de movimentação. Quando ele viu, a Renata já estava na janela, não deu tempo dele chegar até ela e impedir, e ela se jogou. Então, não há omissão dele. A polícia abriu um inquérito para investigar a morte da fisiculturista. Esse carro é uma das peças-chaves da investigação. Ele pertence a Renata. Em depoimento à polícia, o médico disse que os hematomas dela foram causados em um acidente de trânsito. Por isso, uma varredura está sendo feita no veículo. Nesse momento, os peritos tentam encontrar vestígios de sangue para descobrir se foi realmente aqui que a modelo se machucou. As fotos mostram que Renata teve ferimentos graves. Por isso, o carro ainda poderia ter sinais de sangue. Os peritos usaram luminol, uma substância que identifica esses vestígios, mas não encontraram nada. Não saiu o laudo ainda, mas a princípio
não se tem marcas no veículo que indique para um sinistro que pudesse, de repente, levar uma lesão daquela na face dela. Os peritos também verificaram a estrutura do carro e não detectaram indícios de que Renata bateu o veículo. Para a família, a Renata que se vê nas fotos recentes não se parece com aquela moça vaidosa, determinada e que treinava muito. A irmã diz que Renata mudou depois que conheceu Rafael. Ela tá uma menina magra, feia, envelhecida, um olhar triste. E ele tirou ela de circulação. Ele tirou ela do meio dela. Ela perdeu aluno. Os amigos dela, que falavam todos os dias com ela, não conseguiram falar com ela. As pessoas que conviviam com ela não conseguiam mais ter acesso a ela. Então ele isolou ela. É isso que me perturba. Tereza tinha pouco contato com a irmã. Mesmo assim, acompanhava a Renata pelas redes sociais. Ela se emociona quando lembra que 15 dias antes de morrer, recebeu uma mensagem da irmã desejando um feliz aniversário. É triste. Eu sou bem mais velha que ela, eu vi nascer, ajudei a criar, era uma bonequinha, uma moça nova, futuro pela frente. E se acabar desse jeito, sabe? Porque ela, pra mim, ela morreu antes. Ela morreu na hora que ela caiu. Ela morreu antes, ela foi morrendo, foi definhando. Isso pra mim é muito triste, muito triste. Entre os amigos, a tristeza também é grande. Daniel Abdu é lutador e ex-namorado de Renata. Os dois ficaram juntos por 9 anos. Ele conta que o médico Rafael era muito ciumento e chegou a ameaçá-lo pela internet. Ele veio e me mandou um monte de mensagem, dizendo para eu tirar fotos antigas que tinham nossas lá, e falou para eu tirar a foto de lá, que senão ele ia tava me ameaçando de me dar um tiro, denegrar a imagem do meu trabalho, tudo, né? Daniele Galvão era amiga de Renata. Ela mora em São Paulo. Por isso, as duas não se viam há 1 ano, mas sempre trocavam mensagens. Para ela, Renata não se jogaria da janela. Ela estava muito feliz, muito, muito, muito feliz com um novo patrocínio que ela tinha acabado de ganhar de um restaurante que acabou de inaugurar em Curitiba. Renata não contou nada para a amiga sobre as agressões que teria sofrido de Rafael e nem que tomava remédios e estava deprimida. E eu fiquei surpresa dessas declarações de várias pessoas, não só dele, mas de várias pessoas dizendo que ela estava depressiva. Daniele chora ao lembrar que um dia antes de Renata morrer, as duas trocaram mensagem. A gente tinha uma expressão assim, quando a gente podia falar, estava desocupado, queria falar, eu falava assim, eu tô na área. E ela mandou assim, 22h30 eu tô na área. Mas elas não se falaram. No dia seguinte, Renata estava morta. O médico Rafael pode ser indiciado por omissão de socorro, já que não teria impedido a namorada de pular. Outra linha de investigação pode indiciar o médico por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como ele prescrevia os remédios de Renata, poderia ter tomado providências para garantir a segurança dela e tratar a depressão. A polícia também investiga se Rafael tinha acesso às senhas de Renata na internet. Existe a hipótese de que ele teria sido o autor da mensagem sobre o suicídio na rede social dela. Para a polícia, existe apenas uma certeza. É certo de que era um relacionamento conturbado. A defesa do médico nega as agressões físicas a Renata. Como que ela estava sendo agredida? Sendo que no dia que supostamente ela mandou mensagem que estava sendo agredida, a polícia estava no local a pedido do Rafael para evitar uma tentativa de suicídio dela. Está comprovado, estamos no boletim de ocorrência. As mensagens que ela mandou dizendo que estava sendo agredida, talvez tenha sido uma tentativa desesperada de prejudicar o Rafael na iminência do fim do relacionamento. Amigos de Renata criaram uma página na internet para pedir justiça. Nela, há denúncias de outras mulheres contra o médico Rafael por agressão. Tudo isso vai ser investigado. Para a irmã de Renata, em meio a tanto sofrimento, o que importa agora é justiça. Eu quero a verdade só, sabe? Eu quero a verdade e eu quero que, assim, se houver culpado, lógico, quero justiça.
E aí você está vendo a imagem do médico Rafael Marques, que foi preso há cerca de 1 hora, acusado agora pela polícia com a aceitação da prisão decretada pela justiça de que ele é o assassino da fisiculturista tricampeã brasileira Renata Mugiati. O advogado de defesa, com todas as suas teses, agora vai ter que criar uma nova tese. A tese para retirar Rafael do foco da investigação, o que dificilmente acontecerá, porque dentro daquele apartamento só estavam 2 pessoas, ele e a namorada que morreu. E segundo o laudo, ela morreu asfixiada, enforcada e depois foi jogada do 31º andar, do andar de número 31 do apartamento em que os 2 moravam. Portanto, já está na cadeia e agora o advogado de defesa, que tem todas as teses para refutar as mensagens da moça que morreu, as agressões que ela assegurou ter sofrido. Enfim, agora ele vai ter que explicar ao advogado de defesa, na sua defesa, como ela morreu asfixiada, tendo o osso do ióide que fica no pescoço quebrado, né? Sendo só tinham 2. Como não dá para alguém se enforcar com a mão dessa maneira, só restou um, esse que você está vendo. E é por isso que a justiça aceitou e decretou a prisão do médico endocrinologista Rafael Marques. Corta para mim. Já já eu vou ter mais informações sobre o caso. Alessandro, Priscila, Luana está desaparecida. Priscila e Alessandro são casados, ou foram, né, por 5 anos. Luana tem 4 anos. Eles se separaram. Pois bem, a justiça decretou que a mãe fica com a guarda de Luana. Não demorou 1 semana. Alessandro foi até a casa da ex-mulher, deu-lhe uma coça arrumada, pegou a filha e desapareceu. A polícia agora procura a menina e o pai que raptou a filha. Põe no Cidade. Essa é a Luana, uma garotinha de 4 anos de idade que está sendo procurada depois de ser levada para fora de São Paulo pelo pai sem o consentimento da mãe. Ele me empurrou, que eu bati a cabeça na guia e ele ainda me deu vários chutes. E foi embora, entrou todo mundo no carro e fugiram. E aí aconteceu tudo isso. Desculpa. Eles levaram minha filha embora. Desde então eu nunca mais soube dela, tive contato. O mandado de busca e apreensão da criança foi expedido pela 3ª Vara de Família do Tatuapé, na zona leste da capital paulista, atendendo o pedido do promotor que está no caso. Luana está no meio do fogo cruzado da separação dos pais. Priscila, de 31 anos, e Alessandro, de 24. O processo de divórcio está em andamento. Alessandro levou a menina embora 1 semana depois de sair de casa. Era uma quinta-feira à noite. O Alessandro chegou aqui de carro, junto com os pais e o irmão. Eles conseguiram entrar na casa facilmente. O Alessandro ainda tinha as chaves da residência, por isso destrancou esse cadeado aqui
e foram direto para o quarto onde estavam mãe e filha. A Priscila ficou muito assustada, pensou que fosse um ladrão invadindo a casa, mas na verdade era o marido que tinha retornado uma semana depois após a separação. Lá dentro, a confusão foi muito rápida e logo estavam todos de volta aqui para a calçada. A Priscila ficou caída aqui nesse canto. Uma cena vista por todos os vizinhos que saíram para cá ao ouvir o barulho da briga. O Alessandro foi embora no carro com a Luana, os pais e o irmão. E a Priscila imediatamente avisou a polícia, fez boletim de ocorrência, mas desde então ela não consegue mais ver nem falar com a filha. No boletim de ocorrência, Priscila diz que apanhou e que foi rendida naquela noite para que pudessem levar a filha. O laudo do IML comprovou que ela sofreu agressões. Seu José viu a confusão na porta da casa. Ao reencontrar Priscila, seu José não se conteve e deixou o lado pai falar mais alto. Ele bateu, chuchou. Eu vi essa cena. O casal morou no endereço por 2 meses até a separação. A casa, que era de aluguel, está desocupada. Ele se revoltou que eu separei dele. Que no momento que eu mandei ele embora, ele ainda falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele falou, então eu vou acabar com a tua vida. Ouvir a voz da filha hoje só é possível nesse vídeo em que Luana aparece cantando. Não preciso de você e nem você de mim. Sem a filha, a Priscila voltou a morar nesta casa com a mãe e trouxe para cá tudo que pertence à menina. Brinquedos, roupas, sapatos, que agora estão neste guarda-roupa, que pertencia a Priscila quando era solteira. Tudo aqui, uma lembrança muito forte dessa criança. Sapatinhos, olha só, coisas de princesa. E é claro que, como toda menina, a Luana também tinha peças de preferência. Priscila, mostra para nós que peça ela mais gostava, que estão aqui nesse guarda-roupa. Uma delas é essa blusinha, né, que ela adorava brilho. Com 4 anos. É, ela adorava. E ela mesma escolhia as roupas que ela queria colocar. Ela gostava dessa calça também. Aí usava junto com essa camisetinha. E tem vestido também? Tem. Esse vestido cheio de brilho também, que ela adorava, que ela falava que ela era princesa. Os brinquedos da Luana também estão aqui, parados, esperando a dona voltar. Na escola, a informação que passaram para a mãe é que o pai avisou que a menina ficaria fora por 2 semanas. Já se passaram mais de 2 meses. Fomos atrás do Alessandro, no endereço dos pais dele. Encontramos Dona Sandra, mãe do Alessandro. Ela admitiu que ele está fora do estado de São Paulo com a criança. Eles estão fora de São Paulo? Estão. Por medida de segurança. Além de dizer que ainda não foi comunicada do mandado de busca da criança, ela disse que a denúncia de agressão à Priscila não é verdadeira. Meu filho tirou a criança, mas não dessa forma. É o que eu estou dizendo. Ela disse que foi agredida por vocês. Sim, ela está dizendo um monte de coisa. Só que aí... Tem um laudo que mostra do IML que ela realmente foi agredida. Ah, então, aí é que eu quero ver. Luana, a menina que gosta muito de estudar, de brincar, de ser cantora, segue sendo procurada, principalmente pela mãe, que sonha em reencontrar a menina. Eu preciso achar minha filha, né? Ainda mais quem é mãe sabe o que eu tô passando, realmente. Porque ela é tudo para mim, né? Eu gerei ela e eu não consigo mais aguentar essa situação, viver sem ela. Eu preciso da minha filha. Se a menininha está desaparecida, tira aqui só um instante, por favor. Tira ali. Só porque eu queria falar uma coisa. Eu me lembrei, na terça-feira que vem agora, aqui em São Paulo, às 9 da noite,
no Teatro Bradesco, vários humoristas vão se reunir, vão fazer um stand-up comedy solidário, não é? Com a renda totalmente revertida à Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Então estão todos convidados, vai estar lá o meu amigo Serginho Malandro, vai ser uma das estrelas, vai estar Denis Moraes, vai estar o meu querido Alexandre Porpetone, enfim. Então eu queria convidar terça-feira às 9h no Teatro Bradesco, com a renda totalmente revertida para a ACD. Então eu, inclusive, se Deus quiser, vou estar lá, né, para contribuir da melhor maneira que eu posso. Eu falei porque eu não queria esquecer de falar. Vamos lá. Esse homem acaba de se entregar à polícia. Por quê? Porque ele matou a ex-esposa. Põe no Cidade. A mulher que chora e sai da cena do crime amparada por um familiar acaba de saber que o filho é um assassino. Você viu ela? Ederson Santos Teixeira matou a esposa com um único tiro. Jusileide Belém Teixeira tinha 29 anos. Depois do crime, o assassino esperou 48 horas até se apresentar na Delegacia de Defesa da Mulher. Ederson confessou que matou a ex. Ele entregou a arma, foi ouvido e saiu em liberdade. Ederson e Jusileide se conheceram há quase 10 anos. Namoraram e depois de um tempo decidiram morar juntos. Jusileide acreditava que tinha encontrado o homem da vida dela. O casal teve um filho, parecia uma família feliz. Mas aos poucos a mulher foi descobrindo que o marido não era nada daquilo que ela imaginava. O homem se tornou ciumento, possessivo e não queria ficar apenas com Jusileide. Ela não aceitava, porque ele saía muito, as coisas que ele fazia. Com mulheres, as coisas erradas. Ela falava para mim, olha, eu encontro as coisas no bolso, na roupa, sabe, bilhete, convite, as coisas das festas que ele ia. Por várias vezes, Jusileide tentou se separar, mas sempre era ameaçada. Só que mesmo com as ameaças, estava decidida. Não queria mais Ederson. Decidiu colocar fim ao relacionamento. Só não imaginava que 5 dias depois seria morta. A mulher deixou o marido e passou a morar com a mãe, na casa onde foi assassinada. Ederson chegou logo cedo, conversou com a ex-sogra. Queria a todo custo a mulher de volta. Falou, dona Lenise, devolve sua filha de novo para mim? Falei, mas não sei se o problema é seu, ela não quer voltar. Não houve acordo. Jusileide estava decidida e o ex não controlou o sentimento de rejeição. Estava decidido a matar. Eu fui passar o café, que ela queria o café com pão de queijo, sabe? Aí nessa saída não voltou mais viva. Vocês acham que assim, ela tentou correr, né, pela forma que aconteceu? Sim, achamos, pelo jeito que ela estava caída no chão. Familiares pareciam não acreditar no que aconteceu, nem mesmo o irmão do assassino. Ederson, olha aqui, ó. Seu filho ficou segurando isso o tempo todo. Você não estava aqui para ver a cara dele. Você acabou com a vida dele, meu. Você sabe que ele era grudado com a mãe dele. Dona Helenita parece ainda não aceitar que perdeu a filha caçula. Não vou aceitar, não. Nunca eu vou aceitar. Não vou aceitar porque ele fez isso. Acabou minha vida. O filho do casal tem só 5 anos, mas já sabe que a mãe não vai voltar. De lá pra cá, ele não pede mais pra ver a mãe. Eu acho que ele entende. E a gente falou pra ele, a mamãe tá no céu, com o papai do céu, não vai mais voltar. Você vai vendo imagens que acabam de me chegar por exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer esse Everton Mangalarga, um dos criminosos mais temidos do sul do país. Põe no Cidade. Jovem, ele tem apenas 20 anos e é um dos bandidos mais temidos da região sul de Curitiba. Ele era temido, né? Tinha toque de recolher, entendeu? Se ele achasse que não devia ficar na rua, ele já avisava.
bateu em vários idosos, entendeu? Quebrou vários carros. Então, ele era muito temido. Everton Diogo de Souza é o nome dele. No mundo do crime, é conhecido como Manga Larga. Contra ele pesam nada mais, nada menos que 11 mortes. 8 inquéritos foram abertos. Até os policiais se surpreenderam com a frieza de Manga Larga. Uma das mortes atribuídas a Manga Larga aconteceu aqui nessa rua da região sul de Curitiba. Estamos no bairro Tatuquara, em 2012. 8 horas da noite, Leandro França, de 22 anos, chegava na garupa de uma motocicleta de um amigo. Parou por aqui, mas percebeu que tinha um carro parado na rua, um carro vermelho. Dentro desse carro estava o matador, o assassino. Estava Manga Larga, que disparou contra Leandro. Leandro é o primeiro nome dessa lista fornecida pela Polícia Civil, com as 11 vítimas de Manga Larga. Um jovem cruel que nasceu com vocação para matar. A forma que ele age é sempre fria e racional. Esta mulher é parente de uma das vítimas. Quem conheceu Manga Larga não esquece. Ele é frio, ele é calculista, ele é psicopata. Porque eu acho assim, uma pessoa que... Eu vi uma reportagem dele falando, né, que ele era inocente, que ele era inocente, né, que ele prezava da, tipo, tinha família, tinha filho, só que quando ele ia matar os outros, ele levava a mulher e o filho dele, entendeu? Se ele pensasse no filho dele, ele não fazia isso. No ano passado, mais um caso de crueldade do assassino. Ele descarregou 11 balas em um antigo inimigo de escola. Sem pensar duas vezes, atirou também no sobrinho da vítima, que também estava no carro. Após 4 anos de investigações, a polícia conseguiu prender Manga Larga. Na apresentação, um detalhe chamou a atenção dos policiais. Manga Larga ostenta essa grande tatuagem nas costas, um coringa. Mas afinal, o que uma tatuagem como essa pode dizer sobre o passado desse assassino? O Coringa, personagem do Batman, feita por indivíduos ligados a práticas de roubo e morte de policiais. Olha essa informação. Os sujeitos que portam essa tatuagem costumam ser perigosos e frios, dados ao confronto. O desenho pode vir acompanhado de frases como "carrego o sorriso da morte" ou "se for para morrer, que morra sorrindo". É uma espécie de ficha criminal, um currículo dos feitos criminais do indivíduo estampado nas costas, nesse caso, do Manga Larga. Apesar de todas as evidências contra ele, Manga Larga nega que seja um assassino. Isso aí é tudo mentira, senhor. Eu tenho minha família, sou o pai de família, senhor. Não devo nada não pra justiça nenhuma, senhor. Vai ser provado isso aí, senhor. Você conhece o Alisson, que morava no Tatuquara, que, segundo informações da Delegacia de Homicídios, você teria matado ele no momento ele que passava de bicicleta por você? Não, senhor. Não conhecia, não, senhor. Nega a bronca? Nego, senhor. Não conheci nenhum desses rapazes aí, não, senhor. Você nunca matou ninguém, Eu nunca matei ninguém, senhor. Eu tenho meu filho, eu tenho minha esposa, senhor. Eu sou um pai de família, senhor. Nunca, então? Nunca, senhor. É? Você tá emocionado aqui, Manga Larga? Ô, senhor, tenho família, tô mais de 11 dias preso aí, senhor, sem ver minha esposa, sem ver meu filho, senhor. Corta pra mim, me dá imagens do aeroporto, me dá imagens do aeroporto. Vamos, meu filho, imagens do aeroporto. Você vai vendo nesse momento imagens ao vivo, aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, um avião da Gol. Ele estava se preparando para decolar. Ele ia sair do Rio de Janeiro quando já estava na arrancada para fazer a decolagem. O avião foi saindo da pista porque ele ia Rio-Belo Horizonte. O voo, pouco antes dele alçar voo, ainda quando o trem de aterrissagem estava em solo, o piloto fatalmente foi puxar o manche para o avião decolar. O avião foi saindo de lado, saiu da pista e foi parar num gramado. Você vai vendo nesse momento imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta.
no momento que ainda há pouco um avião da Linhas Aéreas Gol, que saía do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, no momento o avião estava lotado, no momento em que o avião já estava taxiando para decolar, quando nesse momento o avião foi desgarrando e foi saindo para cima de um gramado. Nesse momento o aeroporto está fechado para pouso e decolagem. A informação que acaba de nos chegar é de que não há pessoas feridas. Não há pessoas feridas. A informação que nos chega é que ninguém se machucou. Uma nota passada agora pela empresa, e que é uma nota que evidente toda a razão, não sabe o que aconteceu para que o avião, sozinho fosse para cima do gramado. Quer dizer, são 1000 hipóteses, eu não entendo de avião e não vou ficar aqui dando palpite. A questão que é fundamental é que ninguém se machucou. Repito, um voo que saía do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Corta para mim. Para você, um excelente fim de semana. Fique com Deus. Agora, a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Boa noite, minha gente. Sabe que horas são?